Sur toute volonté de todas as vontades qui n'est pas de toi, Seigneur que não é a ti, Jésus-Christ. Senhor Jesus Sur Cristo. tout plan Em todos os planos qui n'est pas de toi, Seigneur que não Jésus-Christ. vem a ti, Senhor Jesus Tout Cristo. piège satanique Tudo que é de dans Satanás ce lieu, neste lugar, pendant ce moment, neste que soit momento, paralysé, que seja que paralítico, soit que neutralisé seja dans neutralizado le nom de Jésus. em nome de Jesus Cher Cristo. Saint-Esprit de Caro Dieu, Espírito Santo de sois Deus, manifeste. seja manifesta. Lorsque tu es manifeste, Enquanto que o Senhor é tu manifesta, parles à ton peuple. o Senhor fala ao seu povo. Lorsque tu es manifeste, Enquanto que é manifesta, tu touches ton peuple. o Senhor toca o seu Oh, povo. quand tu es manifeste, Ou enquanto que é tu manifesta, transformes la o vie Senhor transforma de as vidas ceux qui viennent à toi. naquele que vem Oh, a ti. ce matin, Ou nesta ton manhã, peuple est en train de s'approcher à o seu toi. povo aproximou a Sois ti. manifeste, Seja de manifesta toucher leur vie, e toca as suas de vidas. transformer leur vie, Transforma de as suas changer vidas. leurs problèmes. Muda os Oh, problemas à travers ta parole, através da sua que palavra. quelqu'un puisse recevoir E que alguém receba cette bénédiction esta bênção que tu as prévue pour que ton o Senhor peuple. preparou para o seu Merci povo. Seigneur, Obrigado, toi qui Senhor. nous écoutes, O Senhor que nos tu nous as écoutés O Senhor que nos et ouviu. tu nous as O exaucés. Senhor nos Nous deu. te remercions, nous Agradecemos. te rendons grâce. Exaltamos. Utilise-nous Seigneur, Utiliza-nos, Senhor. utilise-nous Seigneur, Utiliza-nos, Senhor. utilise-nous Seigneur. Utiliza-nos, Nous Senhor. sommes de simples Nós instruments. somos simples Nous avons instrumentos. besoin d'être inspirés par Precisamos toi. ser inspirados a ti. Inspire-nous, Inspira-nos. révèle-nous, Revela-nos. pousse-nous encore ce Nos matin toca mais uma vez pour na la manhã de gloire hoje. de ton Pela nom. glória do seu Au nome. nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ainsi j'ai prié. Forma que oremos. Amen. Amém. Mettez-la Yesu maboko. Aplaude fortemente. Topesi biso mbote na kombo na Yesu. Saudamos todos em nome de Jesus. Nzambe alingi yo na ngai ye. Deus ama que tu e eu. Bolingo na ye yango nde esangisi biso. E amor dele que nos juntou. Pamba te ebele bakufi. Porque muitos morreram. Mais quand même, Mas biso tomoni mokolo na lelo. nós vimos o dia de hoje. Peut-être mutu pe eswaki yo. Aí veio dor de cabeça. Peut-être santé pe ninganaki. Aí veio a saber da minha saúde. Il a voulu. Mas esse Deus que quer. C'est Dieu qui a permis. Esse Deus que permitiu Aina yo to telema. que tu e eu levantemos. Nous allons compter parmi les vivants. Sejamos contar durante os Ebele viventes. mutuka ke suye. Essa dor de cabeça. Ma famille ebele bazo se quienter, bazo s'inquiéter jusque là. Muitas famílias estão se preocupando. Parce que bazo même information mo côté na pari andeko. Porque até não tem informação na parte Oyo do lelo outro. aza déjà na E morgue. que hoje já está na morgue. Bazo mi tungisa. Eles estão se Mais preocupando. par la grâce de Mas Dieu, pela graça de malgré Deus. tout ce qui est arrivé, Mesmo tudo aquilo que aconteceu. Aina yo to se présenter le susu liboso na Tu e Nzambe. eu se apresentamos imagem Ambate diante ya de Deus. modeza la ki volonté na Isso Nzambe. que foi a vontade de Oui, Deus. soki tokoki kopambola E se Nzambe nós queremos abençoar na a Deus nzela ya maboko na biso, através das nossas palmas, yende asepeli. Ele que quer Yo ozala moto na bomoi. que seja a pessoa Yende viva. Ele asepeli. que quer Yo ozala na bonne santé. você estar em boa saúde. Yende asali yongolo. Ele que fez a graça. Ya correspondre a pele na É ye. que responder Oye às suas sangisi chamadas. ngai na É yo. que nos juntou Na tu e eu. tongo na Em lelo. nome de Jesus. Tika Nzambe Deixa que Deus azwa lisusu que lokumu. tenha mais a honra. Tozokoba na teme oyo tobandaki kati no esika. Estamos a continuar com o tema que começamos Le neste lugar. Saint-Esprit de O Dieu. Espírito Santo de Deus. Tozokoba toujours kati na teme oyo. Estamos dentro deste tema. Parmi ba point oyo Em tozodevelope, relação aos pontos que nós estamos a falar, ils appellent lisusu considéré comme ba sous-thème. também é considerado como subtema. Et par rapport ya ba occasion oyo nkolo azopesa biso, E em relação de ocasiões que Deus está nos c'est dando, vrai spirituellement, é verdade espiritualmente. toza en marche
E nós estamos em caminho. E só que eu compreender marche oyo. E se você começar a Tozozonga continuar essa jamais caminhada, cima. não estamos a regressar. Tozozonga jamais cima. Não estamos a regressar. Só que kokende liboso Se te. não ir em frente. Voilà pourquoi eza malamu. Por isso que é bom. Na marche oyo ngai na yo. Nesta caminhada que tu e eu, Esengeli to continue kosala. é preciso continuarmos Yo fazendo. olemba te. Você não fracassa. Yo otikala sima te. Não permaneça atrás. Yo ovanda te. Você não senta. Mais toyebana ko E continue. assim que nós continuamos Kotambola elongo na Yesu. caminhar junto com Jesus. Toyebana ko continue. E nós continuamos Nakolanda Yesu. seguindo Jesus. Toyebana ko continue. E nós continuamos Nakosalela de Yesu. servir Jesus. Kwete kino mokolo na suka. Até que o último dia Toyebana kozwa. que nós temos Oyo ya malamu. aquilo que é de bom, Yesu azobombela aquilo que o biso. Senhor está preparando para Banda la nós. marche. Olha na Banda caminhada, que tozotambola. enquanto que nós estamos a Eza na caminhar, yebele. há muita Oyo gente Yesu que aquilo akokokisa. que o Senhor vai cumprir Kati na vina yo. dentro da sua Eza vida. na yebele. Há muita coisa Oyo Yesu que o akokokisa. Senhor vai cumprir Kati na vina ngai dentro pe. da minha vida Mais também. problème é que Mas sim, o problema é esengeli te que olema. não é preciso Le problème fracassar. é que O problema é esengeli te que não otikala. é você permanece. Parce que só que olemi. Porque se você fracassar, Banda marche na biso. durante a nossa caminhada, Oyo eza espirituel. aquilo que é espiritual, Okorate. isso você vai falhar. Oyo Nzambe alaka yo. Aquilo que o Senhor Oyo preparou, Nzambe aloba yo. aquilo que o Senhor Banda preparou, que tozotambola. enquanto que nós estamos Só a que caminhar, otikali cima. se você permanecer Só que olali atrás, pongia se monimo. você dormir espiritualmente, Okorate. você vai Oyo falhar. Yesu alaka E yo. enquanto que o Senhor Só te que prometeu, orate. se você Oyo falhar, Yesu alaka aquilo que yo. o Senhor te Oyo prometeu, ya motuya. aquilo que é o bom, bandimi nyonso em bazozelela. relação de tudo que estão Ekozala ndenge esperando, moko. aquilo será da mesma forma. Aleluya. Amém. Ekozala ndenge moko. Será da mesma Oyo forma. Yesu akopesa. Enquanto que o Senhor vai Oyo dar, Yesu akosala. enquanto que o Senhor vai Na baye oyo fazer, bakokende tisuka. naqueles que vão ir até o fim, Ekozala ndenge moko. será da mesma C'est forma. la vie éternelle. Isso que é em vida Oyo eterna. kopermete. Aquilo que está permitido, Ekozwaki yango wana que nós ozala na temos isso. Me mokolo wana. E naquele dia, e Okotilola. você entra ao céu. Aleluya. Amém. Bakretien nyonso. Todos os cristãos, Bakokota lola. eles vão entrar ao céu. Mepanda que tozotambola. Mas em relação que estamos Oyo na Yesu caminhada, alaka. aquilo que o Senhor Kona prometeu, ngai eza ya ngai. para mim é Panda que meu. tozomarche. Enquanto que estamos a Oyo caminhar, Yesu alaka. aquilo que o Senhor prometeu, Kona yo eza para ya ti yo. é para si. Ya yo ekokokana te. Aquilo que é Na seu oyo aza não vai pembeni na igualar yo. com aquilo que Na está ao seu oyo lado, aza com nsima na yo. aquele que está ao Na seu oyo atrás, afandi mopanzi com na yo. aquele que está ao seu Oyo lado. ya yo Yesu alaka. Aquele que é teu, que o Senhor prometeu, Ekokokana te. aquilo não vai se igualar Nabaye bobotama na bango. com aqueles que foram nascidos Libumu juntos, moko. mesma Nabaye barriga, bozana bango. com aqueles que estão Fami velhos, moko. mesma família. Mepai na ngai na Mas yo. para tu e Pote eu, oyo Yesu aloba. que aquilo que o Senhor Oyo prometeu, Yesu alaka. aquilo que o Senhor prometeu, Ekokisa que makati na aquilo que se biso. cumpra dentro de Banda nós, que tozomarche em relação na que no. nós estamos a caminhar. Esengeli te yo oleba. Não é preciso que você fracasse. Esengeli te ngana leba. Não é preciso que eu fracasse. Esengeli to Não continue. é preciso que nós To continuamos, koba. que nós To continuamos, umela. que nós demoramos To tikala. e que nós permanecemos Kati na nzela na Yesu dentro do caminho do Kristo Senhor Masihi. Jesus Cristo. Aleluya. Amém. Soki totikali na nzela na Yesu. Nós permanecemos no caminho de Deus. Yesu akokokisa O elaka Senhor na vai ye. cumprir. Aleluya. Amém. Bien-aimé, soki otikali na nzela na Yesu. Bem, mas se você permanecer no caminho Oui, de Deus, c'est une information. sim, é uma informação Oyo esengeli oyoka pe que é odima. preciso ouvir e Yesu acreditar. akokokisa elaka na O ye. Senhor vai cumprir o seu Kati desejo na vi na yo. dentro da sua vida. Cherche premièrement le Procura royaume primeiro o et reino la do céu justice e de a Dieu. justiça de Deus. Yesu akopesa yo O bobo ya Senhor vai soko. te dar a vida eterna. Biblia lobi le reste. A Bíblia diz o resto, Ekopesa mela aquilo bino. será te entregue. Libala malamu ekopesa mela Bom yo. casamento será entregue. Via malamu ekopesa mela Boa yo. vida será entregue. Via kimia. Boa vida em Mipai paz. wapi moumbu na nzambe. Onde eu servo de Mipai wapi Deus. molandi na Yesu. Onde o servidor de Aza Deus, sécurisé ele está bem par segurança. Jésus Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Mosala ekopesa mela O yo. trabalho será entregue. Baporte kangame kofonga mela yo. Portas fechadas será abertas. Oyo baloba ya mabe. Todos que falaram demais, Ekozala renversé. aquilo será destruído. C'est ça le reste. E isso que é o resto. Oyo esengeli esala mela yo. E é preciso te acontecer. Après avoir coexécuté. Depois de você Oyo esa executar volonté ya tudo Yesu. que é a vontade do Senhor. C'est-à-dire koluka liboso. Isso significa preparar o Bokonzi primeiro. na likolo. Aquilo que é o Le reino de reste. Deus. E o resto Ekopesa mela yo. será te entregue. Badekre diabolo
diabolique. Tudo que é de inimigos, isso será destruído. Em nome de Jesus C'est parmi Cristo. les restes. Isso em relação de Mabala. restos. C'est parmi les restes. Em relação de restos. Libala malamu. Bom casamento. Parce que atabai bazo sambela te. Porque nem mesmo aqueles que estão Bazo orados, bala. eles estão casados. Alléluia. Amém. Atabai baboi koya église. Mesmo aqueles que negaram vir à igreja, Bazo bala. eles estão casados. Mengana yebi. Mas sim o que eu sei, Oyo asimoasi ya malamu. aquele que tem uma boa esposa, Azibo mengo. eles têm a riqueza. Dengi moko na oyo azwi mobali ya Como malamu. aquele também que tem boa esposa, Azibo mengo. ele tem a riqueza. Kaka ya malamu. É só aquele bem, Oyo ezwaka ya malamu. aquele que tira também o bem. Parmi les restes. Em relação dos restos, Oyo Yesu alaka. o que o Senhor prometeu, Ekosalamela yo isso nanko. vai acontecer. Ekokokisa makasi Isso na yo vai nanko. acontecer dentro de Pendant que si. tango nyonso. Enquanto que todo Biso tempo tokolanda que Yesu. nós vamos perseguir Jesus, Tokozala balandi na enquanto que Yesu. nós seremos servidores de Tokondima Jesus, kosalela enquanto que Yesu. vamos aceitar servir Tokondima a Jesus, kotosa ye. vamos aceitar obedecer. Ekosalamela yo Isso vai nanko. acontecer de propósito. Oyo kobota te. Oh, você não vai Te nascer. awa na igreja Não, oyo. aqui nesta igreja, Tokomema mwana na yo. vamos ter o seu filho. Tokopresente ye pa ya Nós vamos Nzambe. apresentar o seu filho. Tokopambola Nzambe. Nós vamos abençoar a Tokopesa Deus. Nzambe merci. Nós vamos dar a Parce que Deus. balobaki. Yo kobota te. Você não vai nascer. Bamosusu ntango balobelaki ye bongo. Outros quando disseram isso, Na zemi ekotaka te. mesmo a gravidez não entra. Bamosusu ntango balobelaki ye Outros bongo. até quando disseram isso, Zemi ekotaka nango. a gravidez entra. Metelemisa totala. Mas vê para nós levantar. Na kombo na Yesu Kristo Em Masiya. nome do Senhor Jesus Cristo. Yo kotelemisa Você nango. vai ter Yo komema mwana nango. você vai ter filho de Oh, propósito. ata sui zemi. Ou mesmo tem a Ekobado gravidez. leka na Aquilo bafortema. vai começar a sair de Yo amor. ya yo ekobota Mas manako. o teu será Oyo dado. Yesu alaka Aquilo ekokokisa que o Senhor manako. prometeu contigo será Kati na fina dado. yo. Dentro da sua vida. Banda toko accepte. Enquanto que você vai aceitar. Kotikala kati na nzela na Você Yesu. permanecer no caminho do Senhor Jesus. Okosalela oyo Yesu Você vai aloba. servir tudo aquilo que o Senhor diz. Liloba na Nzambe. A palavra de Deus. Ekomaka formule. Aquilo torna como uma Ona fórmula. koyeba kozwa. Que a fim de você Oyo ter. Yesu aloba. Aquilo que o Senhor prometeu. Est-ce que osalelaka liloba Será na que você Nzambe? cumpre a palavra de Deus? Salela liloba na Você que Nzambe. começar a servir a Esika palavra de batobele Deus. bakokaki te. Enquanto que muita gente não conseguir, Yokokoka. você vai conseguir. Salela liloba na Nzambe. Serve a palavra de Esika Deus. batobele balekaki te. Enquanto que muitos não conseguirem, Yokoleka. você vai passar. Salela liloba na Serve a palavra de Nzambe. Deus. Esika bato bakomaki Onde muita bloqué. gente eles Yayo colaram. ekozala débloqué. Mateus será desbloqueado. Yango nalobaki liloba na Isso que eu Nzambe. disse, a palavra de Deus. Ekomaka formule. Aquilo torna como uma fórmula. Yasalelaka nini yango? Sim, ele utiliza o quê? Asalelaka liloba na Ele utiliza a Nzambe. palavra de Deus. Bato bazokomprendre te. Muita gente não está Parce compreendendo. que bazomona kaka lufu Porque eles estão a atumuku. ver o voto. Bazomona kaka lufu Eles estão a atumuku. ver porque o Na voto via sé. ou na vida da Bazomona irmã. lufu Eles estão a ver o atumuku. voto Na via Na frère. vida da irmã. C'est-à-dire bazomona Eles estão a progression. ver progresso. Bazomona Eles estão a ver avancement. Na avanço. badomene Em nyonso. vários tipos de Ya via domínios. sério Na ana. vida daquela Na irmã. badomene nyonso. Em vários tipos Na de via domínios. frère Na vida wana. daquele Na irmão. badomene Em nyonso. vários tipos de Na via domínios. église Na vida wana. daquela igreja. Basalelaka nini Eles yango? utilizam o que na verdade? Liloba na A Nzambe. palavra de Deus. Salela liloba na Nzambe. Utiliza a palavra de Deus. Salela liloba na Nzambe. Utiliza a palavra de Deus. Yo okoreisi. E você vai conseguir. Alléluia. Amém. Yo okoreisi. Vai ter o êxito. Oyo okokaki te lobi. Tudo que você não conseguiu Lelo ontem, ozoyoka liloba oyo. hoje estás a ouvir esta Pe palavra. ozondima yango. Enquanto que estás a Yo acreditar, okoreisi. vais ter o Isikobangaki êxito. lobi. Onde você tremeu Parce que ontem, oyoki pe porque ondimi. você ouviu e acreditou Kobanga hoje, ezolibere. já não tem mais o medo. Parce que kobanga eza ya Yesu te. Porque o medo não é de Kobanga Jesus. ute pa molimo mosanto O te. medo não saiu do Mais Espírito kobanga ute Santo. pa ya Mas o diable. medo saiu ao Yango diabo. moni Pierre. Porque estava a ver o Yesu Pedro. alobi yaka. Enquanto que o Senhor diz Pierre a Jesus lancé que premier vem, pas. ele colocou o primeiro Abaki passo. si deuxième Ele pas. colocou o segundo passo. Peut-être troisième Ele colocou pas. o terceiro passo. Mas Malheureusement, enquanto diable aye kodomine o Pierre. diabo veio dominar o Pedro, Lilo lobi kobange koti. ele diz entrou. Badute koti. Parce que nanu esalema te. Porque ainda não Mutu aconteceu. atambola likolo ya A mai. pessoa caminhou por cima das Nabandi águas. atambola likolo E ya começou a mai. caminhar por cima das águas. Não esalema kate. Não, isso não acontece. Pierre abandi Mas kodida. Pedro começou a afogar.
Pierre abandi kotinda. Pedro começou a se afogar. Parce que tout Porque tope kobanga o medo ekotaki katina entrou ye. dentro dele. Même katina ba vie. Mesmo dentro das Ya vidas, banana nzambe. aquele que é filho de Deus, Diable a so profiter. diabo está a aproveitar em vários tipos de domínios. Mas sim, aquilo que é o nome de Jesus, ele nunca vai conseguir na sua vida. Ele nunca vai conseguir na sua vida. Ele nunca vai conseguir na sua vida. Porque aquilo que você está ouvindo, isso que vai te abençoar. Aquilo que você está ouvindo, isso que é a verdade. E que está escrito. E ouvirão verdade. E a verdade vos libertará. O mal é só naquele que está ouvindo. E ele está duvidando da palavra de Deus. Ele está ouvindo. Mas com a orelha espiritual. Aleluia. Amém. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Olha a importância do Espírito Santo. Isso que está vindo nos pregar. Personne peut écouter Dieu. E enquanto que a pessoa está ouvindo a Deus, através de orelhas, e é isso a fé que está na Bíblia. Uma pessoa, um homem, une femme, uma mulher, doit écouter Dieu. Ele deve ouvir a Par Deus les oreilles de Dieu. com orelha de Sião. Les oreilles de Dieu. Com a orelha de Sião. Ce sont ses oreilles. É aquilo que são orelhas. Que sont soutenues par l'Esprit Saint. Está ajudado no Espírito Santo. Matoi molimo. Orelhas espirituais. Enquanto você ouvir a Deus, orelhas espirituais, nunca vai ouvir a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus é mais que tudo. A palavra de Deus está cheia de poder. Enquanto está dentro de si, isso está a vir transformar. Está a vir transformar. Está a levar a positividade. Em relação à negatividade, onde está? On ne blague pas avec la parole de Não Dieu. briga com a palavra de Deus. Alléluia. Amen. La personne peut échouer. A pessoa pode Il a derrotar. même étudié. Ele mesmo estudou. A lui-même Moussala. Ele mesmo tem um Sans la trabalho. parole de Dieu, c'est Sem a possible. palavra de Deus é impossível. Sans la parole de Dieu. Sem a palavra de Pourquoi Deus, tu peux a Moussala? pessoa também tem um Mais trabalho. ce qui est vrai, Mas o que é il y a verdade, toujours de l'échec. que ele tem sempre a derrota. Sans la parole de Dieu, Sem a palavra de essa Deus, passe bien isso é aimé. difícil de amar. Ela passe. Se você isso é difícil de para você ver a positividade, para você ver um bom resultado, selon la volonté de Dieu, segundo a palavra de Deus, dentro da vida de toda pessoa, dentro deste mundo. Eu estou a repetir. Sem a palavra de Deus, a pessoa pode estudar. Estudou mais. Ele estudou mais. Tornou também pessoa dentro deles. Mas para você ter um bom resultado, para você ter um bom resultado dentro da sua vida, segundo a vontade de Deus, é difícil. Aleluia. Amém. Eu estou a repetir nessa pessoa para você ter um bom resultado. Para você ter um bom resultado. Não segundo as pessoas, mas segundo a vontade de Deus. É difícil. É duro, difícil. Se você aceita, diga amém. C'est seulement dans la parole É só de Dieu. segundo a palavra de Deus. Enquanto que a pessoa está dentro da palavra de Deus. Enquanto que a pessoa está a viver dentro da palavra de Deus. Enquanto que a pessoa está a caminhar com a palavra de Deus. Enquanto que a pessoa está a aplicar a palavra de Deus. Enquanto que a pessoa está a servir a palavra de Deus. Mesmo teve a derrota, com a palavra de Deus, não fale. Oui, na vida yo. Se na sua vida, Na igreja oyo. nesta igreja, Na vida ngai. na minha vida, Nali loba ya Nzambe. com a palavra de Deus, Loba ekoratete. diga, não vai falhar. Zongela ekoratete. Repete, não vai falhar. Bakisa ekoratete. Aumenta, não vai falhar. Parce que le loba na Nzambe est Porque a puissant. palavra de Deus é poderosa. D'ailleurs, le tout puissant. E mais que mais poderoso. Malgré volonté ya diable. Enquanto que a vontade do diabo, Mais oyo ya Nzambe. mas aquilo que é de Yango Deus, nde surmontaka. aquilo que está por Yango nde cima, ezalaka likolo. isso que está por cima, Yango moni basakanaki na você yo. viste brincaram com você. Ozalaki nanu mosika na Você Yesu. estava longe de Jesus. Yambala oyo. Mas desta vez, Bakosakana no não lisusu. vão brincar mais consigo. Car ils vont Porque voir enquanto que vamos ver, une puissance. eles vão ver que é poderoso. Ils vont sentir. Eles vão sentir. Ils vont noter Eles devem notar une chose de Dieu alguma coisa de Deus dans ta vie. dentro da sua vida. Et bakosakana no E lisusu. não vão brincar mais consigo.
Car nous sommes peuple de Dieu. Porque nós somos povo de Deus. Nous appartenons à Nós Jésus-Christ. pertencemos a Jesus Moi, Cristo. j'appartiens à Eu Jésus-Christ. pertenço a Jesus Cristo. Appartiens à Jésus-Christ aussi. Pertence também a Jesus Cristo você. Appartiens à Jésus-Christ Também aussi. pertence a Jesus Et Cristo você. Simba nango. Isso vai dar certo. Alléluia. Amém. Yesu ayaki pona kopesa lobiko. O Senhor veio para dar salvação. Yesu ayaki pona kopesa O bomoi. Senhor veio para dar a vida. Esengeli bomoi. É preciso a vida. Ya seko A premièrement. vida interna, Mais primeiramente. bomoi. E a vida Na santé na yo. é a sua saúde. Bomoi. A vida Na ndako na yo. na sua casa. Bomoi. A vida Na baproje na yo. em todos os seus projetos. Bomoi. A vida Na bapanse na yo. em todos os seus pensamentos. Bomoi. A vida Na nzoto na yo. no seu corpo. Yango Yesu ayela. Isso que o Senhor veio. Soki yango te Yesu alinga koya. Se não é isso, o Senhor não Sikoyo nos lelo ajuda. toyepo na E ye. agora nós vemos Mais para loko moko eles, te ezokokisama. mas não tem nada que está se cumprindo dentro das nossas vidas. Peut-être tosalelaki Às formule vezes nós não mosusu. servimos bem. Tosalela liloba na Às Nzambe. vezes não servimos a palavra de Deus. Tosalela liloba na Às vezes Nzambe. servimos a palavra de Deus. Tosalela liloba na Às vezes Nzambe. servimos a palavra de Deus. Ekosimba nanko. Mas sim vai dar certo. Aleluia. Amém. Ekosimba nanko. Vai dar de Kelasi propósito. na yo ekokende Seus malamu. estudos irá bem. Ata bapara bazonyokwa. Mesmo os parentes Mpona estão kofutela yo sofrendo. minerval. A fim de dar Mpona para pagar kopesa yo propinas. propina. A fim de te dar Yo propinas. kosilisa kelasi Mas na você yo. vai terminar seus Parce que estudos. Nzambe aza na yo. Porque o Senhor está contigo. Nzambe akosunga. Porque o Senhor vai ajudar Bapara na yo. os seus parentes. Babate yo za mwana. A fim que você é filho. Basala oyo Eles esengeli. fazem tudo o que querem. Po ete bazanga A fim que não propina faltam te. aquilo que é Bapesa yo propina. kende pesa na Que eles te kelasi. dão, você dá na Yo escola. kosilisa kelasi. E que você termina seus estudos. Parce que kelasi eza na ntina. Porque estudo há Kolo benefício. azokoutilize moto. O Senhor está utilizando Selon oyo pessoas moto akutami na segundo yango. aquilo que a pessoa C'est tem. très important. Isso é muito Voilà importante. pourquoi l'église Em relação da foi igreja, etina bana na eles kelasi. estão mandando os filhos à escola. Alléluia. Amém. Église Igreja, foi yebisa peuple de Deus Dieu. falar ao povo de Basala Deus makasi que pona eles sejam kosala. fortes. Parce que na nzela ya mosala. Porque no caminho do trabalho. Lekolo akomimonisa. E hoje o Senhor vai Kona nos mostrar kopambola biso. a fim de vir nos abençoar. Le reste. Em relação Tango tozwi bomo ya em seko. tudo que nós estamos a vida interna. Ekokokisama kati na E isso biso. vai se cumprir dentro Mais de nós. avec les formules. E nas nossas Avec famílias. la volonté. É aquilo que é a Qui est la vontade. volonté de Dieu. Que é a vontade de Oyo Deus. tokozala na yango. Aquilo que nós temos. Ekolo akosala. O que o Senhor nunca vai Kolala na faltar. ndako tongo Você tipokwa. dormir em casa de Eza manhã até de volonté na noite. Nzambe te. Não a vontade de Deus. Premier jour Bible yebisi Primeiro ngai. dia a Bíblia nos Tata diz Nzambe abosaki que o di. Senhor, Asalaki akelaki. Ele criou. Deuxième jour. Segundo dia. Asalaki akelaki. Criou. Troisième jour. Terceiro dia. Asali akeli. Criou. Quatrième jour. Quarto dia. Cinquième jour. Quinto. Sixième jour. Sexto. Ayekopema na Ele septième veio jour. descansar no sétimo dia. Mais bana na Nzambe balingi kosala. Os filhos de Deus não querem trabalhar. Soki olingi kosala Se te. você não quer trabalhar, Nzambe akomimonisa o boni. Senhor vai se demonstrar Mpona como. kopesa yo quelque A fim chose. de te dar alguma Oyo coisa. esengeli osungama na Que é aquilo que yango. você deve ser Pendant ajudado que com ozoko ele. vivre. Enquanto que você está a viver neste mundo. Alléluia. Amém. Yango Saint-Esprit oyo bazoyebisa Por isso biso. que o Espírito Santo que está a nos falar, Ye aza Nzambe. Ele é Deus. Ye aza sukisa. Ele é o fim. Ye nde aleki bango nyonso. Ele que está por cima de tudo Kati na mokili oyo tozali. dentro deste mundo. Ebele balandi Simon Kimbangu. Muitos seguiram Simão Kimbangu. Ebele balandi Onda. Muitos seguiram Onda. Bamosusu Papa Onda. balandi Marie. Onde seguiram Marias. C'est-à-dire balandi bato. Isso significa seguir Oyo as pessoas. akela mandeti Que ngai. aquele que foi criado como eu. Lokuta bien-aimé. Não, mentira. Lokuta bien-aimé. Mentira, bem amado. Je le dis au nom de Jésus. Eu Lokuta. repito em nome de Jesus, mentira. Tolanda molimo mo santo. Seguimos o Espírito Santo. Tolanda molimo mo santo. Seguimos o Espírito Santo. Tosepela kozala na molimo mo Nos santo. alegramos de estar com o Espírito Santo. Tosalela molimo mo E santo. servimos ao Espírito Santo. Tomipesa mobimba E nós pai na ye. entregamos totalmente a Soki Ele. oyambi Yesu Se lokola você kolo pe aceitar Jesus como Senhor e Salvador, s'applique na oyo eza se maloba na aplica Nzambe. com aquilo que é a palavra de Deus. Molimo mo santo O akosunga Espírito yo. Santo vai vir te Molimo ajudar. mo santo O akosalisa Espírito yo. Santo vai vir te ajudar. Okosa sortir. E você vai sair. Okosa sortir. Vai sair. Vie na yo ekochange. A sua vida vai mudar. Voilà pourquoi na pokwa na Por lelo. isso que na manhã de hoje, Kolo alingi kolobela o biso. Senhor quer nos falar Na oyo eza 6e point na biso. naquilo que é o nosso sexto ponto. To intitulaki Que yango nós intitulamos conviction du péché. Convicção do pecado. Conviction du péché. Convicção do pecado. Yango nde ezali point tolingi É topartage. o ponto que queremos partilhar. Malgré l'introduction que nous avons fait. Isso é apenas a introdução que fizemos. Selon Jésus-Christ, Segundo Jesus Cristo, la première œuvre de l'esprit en l'homme a primeira criatura do Espírito em homem est
de le convaincre de péché. é a convicção do pecado. C'est ça la volonté de Dieu. Isso que é a vontade de Deus. C'est ça la volonté de Dieu. Isso que é a vontade de Deus. Kolopesa ngai soki nini libana. Senhor, me dá, não sei se é casamento. Kolopesa ngai soki bana. Me dá filho. Kolopesa ngai mosala. Ah, me dá o trabalho. Kolosalela ngai boye. Ah, me ajuda assim. Pendant que nazalaka nanu convaincu te na péché. Enquanto que nós estamos mesmo bem convencidos do pecado, Ekozala pasi bien-aimé. isso será difícil, minha Nyonso amada. oyo yo koyeba na kosenga. Em tudo que você vai pedir, Tata Nzambe apesa yo o yango. Senhor que Ele te dá. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Eza pasi pe kozala pasi. É difícil, será difícil. Voilà pourquoi landa enseignement oyo malamu. Por isso, segue bem este ensinamento. Selon Yesu Kristo Masia. Segundo o Senhor Jesus Cristo, Mosala ya liboso ya molimo mosanto epai na moto. a primeira obra do Espírito Santo, a Ezali pessoa, koconvaincre ye kati na lisumu. é convencer ele dentro do pecado. Yango nde mosala ya liboso. Isso que é a primeira obra. Oyo molimo mosanto asalaki epai na O ngai. Espírito Santo fez. Yango nde mosala ya liboso. É a primeira obra. Oyo molimo mosanto aza na yango posa. O Espírito Santo precisa Ya kosala epai na yo. de fazer a ti. Mais faut ozala d'accord quand Mas même. você deve estar de acordo. Soki na ye kobenga ye. Se ouvir lhe chamar. Après kilte ya lelo. Depois do culto de hoje, Naza na programme ya kokende Luanda. eu tenho um programa de em Luanda. Namoni tokende na biso tobeta tu. Ouvi, não, vamos embora junto. Lobi lende eza na mosala moko na kosala Amanhã, kuna. como tem um trabalho que eu vou fazer lá, Mardi tokozonga na biso. terça vamos regressar. Soki andimi te. Se ele não aceitar, nakozwa ye na makasi te. eu não vou pegar ele com toda a força. Aleluya. Amém. Likambo oyo na ye koyebisa ye. Isso que eu ouvi falar nele, Wete tosala yango na ye. a fim que nós fizemos juntos. Esengeli andima. É preciso que ele aceite Oyo nayebisi. aquilo que eu lhe falei. Esengeli andima. É preciso que ele Oyo aceite batalisi ye. aquilo que foi mostrado. Sima nakondima. Depois de acreditar, Akomipesa. ele vai se entregar Nakosala oyo ye e ayoka. servir aquilo que ele quer. Aleluya. Amém. Pela moko liboso ya molimo É da mosantu. mesma forma que o Espírito Santo, Wana biso toye epai na ye. enquanto que nós vemos nele, Wana biso tolobi ete toza ya Yesu. enquanto que nós falamos somos de Toyamba Jesus, Yesu lokola nkolo pe moto. aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Première A chose. primeira coisa Oyo molimo mosantu o asalaka. que o Espírito Santo Eza faz koconvaincre moto é convencer a pessoa na lisumu. com o pecado. Alléluia. Amém. Jean chapitre 16. João capítulo 16, Na verset na yango 8. em versículo 8. Jean 16. João 16, Verset 8 Bible lobi. versículo 8, a Bíblia diz: Et quand il sera venu, enquanto que ele virá, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. ele convencerá o mundo Le enquanto que é o monde, pecado. ce sont des hommes. O mundo é as pessoas. Le monde, ce ne sont pas des arbres. O mundo não são Le aves. monde, ce ne sont pas des maisons. O mundo não são Le casas. monde, ce ne sont pas des véhicules. O mundo não são carros. Des maisons, des véhicules, des arbres. Caso, carro, pessoas, Les etc. animaux. Eles todos Ce sont des choses são coisas qui sont dans ce monde. que permanecem, que pertencem neste mundo. Et ces choses E essas coisas ne sont pas le monde. não são o mundo. Mais qui sont les mondes? Mas quem é o mundo? Le O monde, mundo ce sont les hommes. são as pessoas. Car lorsque nous disons, Porque quando nós falamos, mokili oyo bakotikala kolinga yo te. este mundo nunca irão ter amado. yokanisi eza bandako, eza Você está pensando mituka, que é carros, Eza casas, banzete. são árvores, eza bato são oyo pessoas bayebi Yesu te. que não conhecem Eza Jesus. bato São oyo pessoas baza mosika na que Yesu. estão longe de Jesus. Aleluya. Amém. Amen, amen. Amém. Yango nde mosala ya liboso Por isso que é a primeira obra oyo molimo mosanto que o Espírito Santo ayebaka kosala epai na moto. ele vem fazer a Eza pessoa koconvaincre ye é convencer a ele na oyo ezali lisumu. naquilo que é o pecado. Tango akoya Enquanto que ele virá, akoyeba koconvaincre ele mokili vai convencer todo na mundo likambo oyo etali em lisumu relação daquilo que é o pecado. et la justice, E a justiça mais aussi le jugement. e também irá de, Na verset em 11, versículo 11, le jugement, o juízo, parce que le prince de ce monde porque o príncipe deste est mundo jugé. está julgado. Alléluia. Amém. Le prince de ce monde O príncipe deste mundo, a déjà jugé. ele está julgado. Voilà pourquoi Nzambe ya lola Por isso que Deus no céu, aboyi ele negou epai na yo moto, a ti pessoa, epai na ngai moto, a mim também, naleka na jugement que wana. nós passamos em julgamento. Kosa ya molimo mosantu A ezali vontade do Espírito Santo é nazala convaincu na que eu lisumu
seja convencido. Yo pe ozala convaincu na Também que lisumu. seja convencido com o pecado. Car ne pas être convaincu E du péché, enquanto que ser convencido isso com o pecado, permettre un jour isso está a permitir dia moto azala juge. que a pessoa seja julgada. Kozanga kozala convaincu epai ya molimo Ter a mosantu. falta de ser convencido do Na Espírito Santo likambo etali lisumu. naquilo que é o pecado. Ekoyeba kosala ete Aquilo vai fazer mokolo moko moto que dia a pessoa azala juge. seja julgado. Quand nous parlons de l'homme aussi, Enquanto que nós estamos a falar, nous parlons de l'homme falamos do homem avec le sexe masculin, junto com o sexo mais aussi masculino avec un autre homme, e também outro homem na sexe féminin. com sexo feminino. Alléluia. Amém. tozosala choix te ke ntango tolobi moto okebana Nós estamos mibali a falar porque quando estamos a falar pessoas são homens. nzambe aza na posa Deus quer mwasi mpe mobali mulher como homem azala convaincu na que lisumu seja convencido com o epai ya pecado molimo mosantu ao Espírito Santo, po ete ascapa, a fim que ele escapa, po ete azala kote, a fim que ele seja contado, po ete azala juge a fim que te ele não seja na julgado mokolo ya jugement. no último dia. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu, Por isso que o Espírito de Deus, l'esprit de Père, o Espírito do Pai, l'esprit de o Jésus-Christ Espírito de Jesus Cristo, azakati na mokili ele está oyo. dentro deste mundo. Est-ce que si akonvaincra yo Será que ele já te convenceu? lelo yo mwasi yo mobali, Hoje, mulher como homem, est-ce que okoma convaincu? será que você a tornou Bien-aimé, convencido? soki nano okoma Bem amado, se convaincu, você ainda não é convencido, tu as un problème sérieux avec le tens Saint-Esprit. problema seriamente com Jesus Cristo. Car tu ne peux avoir un problème avec le gouverneur de Porque cette você pode province. ter problema com o Et governador. ozala lese kati na mboka Isso oyo. estará aqui dentro Jamais deste ça país. ne makate. Não, isso não acontece. Okozala na problème te Você na não pode ter commandant numéro 1 ya mboka oyo. Problema com o comandante E número osala 1 deste livre país. uzosirkile. E que você estar em paz, estar Et je caminhando. crois problème oyo E eu creio este tipo de par problema rapport à loi, em relação da par lei, rapport à em justice, relação da justiça alors par rapport à la parole e de em Dieu. relação da palavra de Comment tu Deus. te convaincs? E enquanto que Comment tu te comportes? e como é que você se comporta? Comment tu te comportes? E como é que você se Par rapport à comporta la parole de em Dieu. relação da palavra de Deus? Selon la justice, selon la loi, Segundo a justiça, segundo a cette lei, personne qui a un problème esta pessoa que tem problema avec les entités du pays com aqueles que estão São os títulos rapidamente do país, recherchés. eles são sont rapidamente procurados. rapidement recherchés Ele é rapidamente pour procurado être capturés a fim de pegar ele et être présentés devant e le ser juge. apresentado diante. Chose qui n'est pas le cas selon Dieu. Coisa que não são casos. Lorsque tu as un problème avec E Dieu, enquanto que você tem problema com Deus, lorsque quelqu'un a un problème avec le enquanto que Saint-Esprit, alguém tem problema com o le Espírito Santo, Saint-Esprit lui o donne. Espírito Santo ele dá. Car ce qu'il fait, Porque o que ele que precisa, cette personne porque aquilo que essa ne pessoa, puisse pas mourir que ele não morre dans son péché. dentro deste pecado. Car ne pas être convaincu par le Porque Saint-Esprit, enquanto que você não é convencido com o Espírito Santo, c'est le grand péché qui n'a pas le pardon. isso é grande pecado que não tem Tu vas perdão. le voir dans ce que je vais Você deve développer ter, ce soir. deves ver daquilo que eu vou falar. Alléluia. Amém. Kozanga kozala convaincu par le Saint-Esprit, De não ser convencido com o c'est le Espírito plus Santo. grand péché. Isso são grandes pecados Oyo ezana pardon te. que não tem perdão. Yo sakanaka. Você brinca. Ha. Ai, Nzambe ablakaka te. Deus não brinca. Ce n'est pas parce que apamboli baye Não é oyo porque abençoa aquele basaleli ye que servir que a nós ele. azana nzambe ya É masiki. que é um Deus de brincadeira. Ce n'est pas parce que aussi atiki Não é porque também que baye deixou oyo basali mabe bavive aqueles que nano. fizeram mal que ele vive Deus ainda. nzambe ya bablack. Ele é um Deus de brincadeira. Aza nzambe ya bablaki Ele não é te. Deus de brincadeira. Posa na ye A ezali vontade dele é ngai na yo tozala que tu e eu convencido sejamos convencidos epai ya molimo ao mosantu. Espírito Santo. Yango molimo mosantu azali. Isso que o Espírito Molimo Santo é. mosantu aza pene na O yo. Espírito Santo está perto de si. Akozala kati na yo. Ele estará dentro de si. Soki esi akonvaincra yo. Se ainda se já te Soki nano convenceu, akonvaincra yo te. se ainda não te Aza convenceu, pene na yo. ele está perto de ti. Azozela kaka. Ele está a esperar Yo apenas ondima oyo ye que aliki. você saia, que Kwete venha ye ele. akota A fim que ele entre kati na vi na yo. dentro da sua vida. Molimo mosantu aza pene na O yo. Espírito Santo está perto de Nano si. esili te. Ainda não terminou. Nano esili te kati Ainda na não yo. terminou dentro da Na sua oyo vida. eza bato ya Em mabe. relação daqueles que são Na mais oyo liboso pessoas. ya diable. Aqueles que estão diante do Liboso ya diabo. batemo nano E esili diante te. do demônio ainda Mais não soki molimo terminou. mosantu E se o Espírito Santo akoti kati na yo, ele entrou dentro de si, esili ke belende la vodia terminou, kama. acabou já. Nani yango aza na makoki ya kobimisa Quem tem yo? capacidade de fazer sair?
nani yangoaza na makoki ya kobimisa Saint-Esprit? Quem tem a capacidade de fazer isso é o Espírito Santo. Aquele que já está bem sentado dentro do seu coração. Ele falando, ele está bem preparado. Ele disse, ele está a vir te dirigir. Ele está a vir cumprir tudo que é dele dentro da sua vida. Quem vai lhe fazer sair? Ou quem? Não, o Espírito Santo estava dele. Ele até não tirou o lugar dentro dele. Porque deixou de orar. O Espírito Santo estava perto dele. Porque ele não aceitou ainda que o Espírito Santo vem lhe convencer. Enquanto que a pessoa ainda não acreditou de ser convencido ou de ser convencido, o Espírito Santo apenas só está do lado. Ele está a esperar até a pessoa acreditar, de ser convencido ao Espírito Santo. C'est alors que enquanto que o Espírito Santo vem sentar, ele é Deus. Enquanto que a Bíblia diz o que ele tocou, quem consegue tirar? É desta forma espiritualmente e que nós acreditamos pela fé. A pessoa está bem convencida ao Espírito Santo. Acabou. Terminou. Acabou. E se li dentro da sua vida, da forma que eu quero falar, acabou mesmo. Eles vão fazer tudo o que eles querem fazer. Nunca vão conseguir imaginar dentro do Porque o Senhor que estará no caminho, porque o Senhor que estará ao direito, porque o Senhor que vai ter o acesso no caminho do seu Espírito, aquilo de cumprir tudo que Ele Deus dentro da sua vida. Aleluia. Amém. Sois convaincu par le Saint-Esprit. Seja convencido pelo Espírito Santo. Et les choses vont changer. E as coisas vão mudar. Sans cette conviction, essa convicção, sans cette conviction, sem a convicção, sem esta convicção, amém, nul ne peut sentir le besoin d'un sauveur. Ninguém irá de sentir o desejo de Salvador. Yes, alléluia. Amém. Sans conviction, sem essa convicção que nós estamos a falar, o Espírito Santo quer te convencer. Ninguém vai sentir o desejo de um Salvador. Esse um bom Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Et le péché que souligne l'esprit, e o pecado que sublinha o Espírito, é precisement de n'avoir pas encore cru en Jésus-Christ. É precisamente de não ter mais em Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Está bem sublinhado. Ele está bem sublinhado. Ter a falta de crer em Jesus. Isso que é o pecado. Aquilo que é grave. Que falaram aqui. Ele está vindo nos mostrar. Falar que isso é grave. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém, amém. Amém. Le péché que souligne l'esprit, o pecado que sublinha o Espírito, é precisamente de n'avoir pas encore cru en Jésus-Christ. Não é precisamente ter mais em Jesus Cristo. Quando a pessoa ainda não acreditou em Jesus, enquanto que a pessoa está longe, enquanto que a pessoa está longe de Jesus, essa pessoa está cometendo o pecado que é grave. Porque ele ainda não acreditou em Jesus. Acreditar em Jesus, isso que está fazendo que a pessoa esteja dentro da presença de Deus e que a pessoa entra dentro da presença de Deus. Será que você acreditou em Jesus? A pessoa não pode acreditar em Jesus sans être convaincu par le Saint-Esprit du péché. Sem ter convencido ao Espírito Santo no pecado. A pessoa não pode dizer que acredita em Cristo sem tiver convencida ao Espírito Santo no pecado. Amém. Ouviu? Porque isto é ensinamento, nós estamos a caminhar devagar. É preciso a pessoa
azala convaincu que seja convencido na oyo etali lisumu naquilo que é o pecado, epai ya molimo mosantu. ao Espírito Santo. Ye nde aza na raison Ele que tem a razão, ntango azoloba ete nabongola enquanto está motema, a falar eu mesmo fui ntango a Jesus azoloba ete Cristo. nakoma ya nzambe, Enquanto que ele está falando se converter, torne moto oyo aza na Jesus. raison Essa pessoa tem a liboso razão ya nzambe. diante de Jesus. Moto akotambola na masumu, A pessoa pode caminhar no pecado, bazwaka ye te bamonaka ye ele te, não lhe veja, não paske tem nada, abomba maka. porque ele transformou, porque ele é inteligente para transformar. Liboso baninga Mas sim, eles fazem. bayebi ete Que ele vai na igreja. te akosaka bato, Não, ele mente, me akotikala kokosa nzambe mas te. nunca vai mentir Paske Jesus. nani nzambe azondima Porque quem que o Senhor chega ezali de baye idade oyo molimo mosantu si é aquele akonvaincra que o Espírito Santo já na convenceu likambo oyo etali lisumu. naquilo que é o pecado. nakopesa na ngai yo badetail ya lisumu te, Eu não vou te dar um detalhe do paske pecado, biblia elobi na mabe na porque a malamu Bíblia diz com bem o mal eza liboso na moto. está diante da pessoa. Kobanda na bapaster, Começando pastor, diácono, baevangeliste, Evangelista, badocteur, doutores, baapôtre, apóstolos na bafidele en général, e fiel em geral, na bapaye, todos pagãos. mabe na malamu O mal e o bem ezalaka liboso ya moto. está diante da pessoa. Nzambe alobi mpo na malamu Deus disse: procura o bem, po ete ovive a fim que vive na bisika nyonso okozala. em todo sítio que pode Seke estar. moto akoki nanu kokufa Isso significa te, que a pessoa não pode ir a me soki morrer, aponaka ntango mas nyonso mabe, enquanto que ele segue todo o moto oyo tempo mal, azovivre te essa pessoa não está selo vivendo volonté ya nzambe. segundo a vontade de Deus. Po ete moto avivre A fim que a pessoa vive selo volonté ya nzambe, segundo a vontade de Deus, esengeli azalaka é capable preciso que seja ya capaz kopona oyo eza de malamu, escolher o que é bem, ya kopona oyo eza de vie. escolher o que é a vida. Alléluia. Amém. Les hommes sont en effet perdus. Os homens são, Baza ya kobunga, eles estão perdidos, non parce qu'ils sont pécheurs. não porque são pecadores, Ah oui. Non parce qu'ils sont pécheurs, não porque são pecadores, mais parce qu'étant pécheur, mas porque o pecado, mas porque enquanto pecador, amém, zongela yango, mas porque quando pecador, ils ne reçoivent pas le sauveur. eles não procuram o Salvador. Oyoki, Ouviu pe o comprendre. e compreendeu? Alléluia. Amém. Balobi bato baza ya kobunga, Será que as pessoas estão perdidas? bato kati na mokili oyo, As pessoas dentro deste mundo, baza ya kobunga, eles estão perdidos, non po ete baza basumuki, não porque são pecadores, mais parce que ndenge baza basumuki, mas porque enquanto que são pecadores, baboyi koyamba mosungi, negaram de receber o to pe Salvador, baboyi koyamba mobikisi. ou negaram de receber o Yango Salvador. moni bato baza ya kobunga. Isso que estão vendo que as pessoas Oye estão perdidas. église, Você viu a igreja? ozoyoka maloba Você está oyo, ouvindo esta palavra? soki ondimi Se você acreditar, okozonga na nzela kaka vai lelo, voltar no caminho. okozonga na nzela kaka Vai lelo, voltar no caminho parce mesmo que moto hoje. nyonso Porque toda pessoa, aza perdi, ele está perdido. moto nyonso Porque toda pessoa, aza ya kobunga, ele está perdido. azotambola na Ele molili, está caminhando na escuridão. azongelaka makambo mabe Ele ntango sempre nyonso. volta aquelas coisas. aza ya kobunga, Ele está perdido. aza mosumukisi vrai, Ele é o pecador, é me verdade. aza ya kobunga mpo na nini? Mas está perdido por quê? Parce que ye akokaka koyamba sauver te, Porque ele não pode receber um Salvador. ye akokaka koyamba yesu Não te. aceita Jesus. Soki oyambi yesu Enquanto que lelo, você aceitar Jesus hoje, yo ozongi na nzela, você volta no mpe caminho. okozala dirige E vai ser dirigido epai ya mokonzi ya bakonzi, ao Rei dos Reis. okozala dirige Vai ser dirigido epai ya molimo ao mosantu. Espírito Santo. Ta vie changera. A tua vida mudará. bavi na biso fo echange A nossa vida deve mudar. Alléluia. Amém. Nani aza na posa wana te? Quem precisa? Nani aza na posa wana te vi na ye Quem change? não precisa que a vida Siko dele nani aza na mude? posa vi na ye E quem change? quer que a vida dele muda? Nani aza na posa vi na ye change? Quem quer que a vida dele muda? Me tosalela liloba na nzambe. Serve a palavra de Deus. Awa eza makambo ya mbongo te. Aqui não é dinheiro. Bato babandi kosenga bato As mbongo. pessoas estão a pedir dinheiro. Batie meme bamonta ya minene. Colocaram mesmo um Mpona preço muito kofaire difícil. voir bango. A fim de mostrar Peut-être neles. lokola basengi nga cher. Enquanto que me pediram o mesmo caro, Certamente nakozwa solution ya isso eu problème terá a na ngai. mesma solução do meu Te problema. bien aimé, eza likambo ya Não, mbongo bem te. amado, não é dinheiro.
Alléluia. Amen. Ezali kambo mbongo te. Não é dinheiro. Soki tozo telema na E nós église. estamos aqui na igreja Pe tozo senga mbongo. e nós estamos a pedir o dinheiro. Sans eza mosusu. Isso há outro sentido. Oyo ekotinda biso to E que telema. pode nos mandar levantar senga mbongo. a fim de pedir o dinheiro. Likambo akozala na nzela ya Mas Yesu. sim, no caminho de estar no Likambo caminho de Jesus. akotambusa mepa ya No caminho de Yesu. ser caminhar de Likambo Jesus. akokoma No ya caminho de Yesu. tornar a Jesus. Likambo akosalela No Yesu caminho na de solo. servir a Jesus. Soki basengi yo mbongo. Se te pediram dinheiro, Kima mutu wana. foge aquela pessoa. C'est un mauvais type. É uma pessoa mau. C'est un mauvais É pasteur. um pastor mau. C'est un mauvais homme. É um falso C'est homem. une mauvaise É femme. falso homem. Car il y a des femmes Porque aussi há mulher também avec le ministère. com ministério. Mais nini yango bazosala. Mas o que é que eles estão Kaba fazendo? ministère oyo epesa Esses mema. ministérios que foi lhe Moi dado. je crois à la ministère. Eu creio em Que ministérios. une femme a pour Que la eu tenho gloire uma de Jésus. mulher Mas je exemplo dois pela glória de comprar. Deus. E é que veio Je compreender. dois É que comprendre. veio compreender Qu'est-ce que cette femme fait? aquilo que aquela mulher faz Na lotomo. a- Na em ministère. relação de ministérios. Oyo tata apesa ki. Aquilo que o Senhor lhe deu. Akoma kosenga bato mbongo. Ele começou a pedir dinheiro. Yaka na 100,000 nzambe Vem akopambola. com 100 mil. Meme ao na mbanza. Mesmo aqui em Basacom. Lobi nake na ebembe ya mama fina. Ontem fui no óbito da Papa na irmã bango Fina. abotana basi misato. O pai dele nasceu com 3 mulheres. Moko ya mwasi babotana ye 7 bana bakabwana pekana. Uma que nasceu 7 filhos e também já Bana tala bakoma separados. bamikolo. Eles estão aqui já Mwasi yango me crescendo. autaki kokufa. A mulher que faleceu. Bebe yango bazokunda yango lelo. O óbito vai enterrar hoje. Tala masolo nazalaki wana Olha ya a wiro. conversa que tem. Faut comprendre ete meme ao Deves na compreender, mbanza. mesmo aqui em Basacom. Yo ti lelo cuidado Você exate. até que hoje Yo não lingi tem esika cuidado. basenga Você kombongo. quer onde está a pedir Lokola mesmo balobi dinheiro. kokutana na pasteur Então, para 25 se encontrar 000. com o pastor C'est 25 que mil. pasteur wana Não, penza. esse pastor mesmo. Ye wana penza. É mesmo ele. Okosambwa lokola mbongo ya bibende. Amém. Te mbongo akala mbongo ya bibende eza na ti. Não, não é dinheiro, não é dinheiro de ferro, é aquele antigo. Okosambwa lokola kwanza ya kala. Amém. Kutama nango totala. Se encontra com eles, Hata na vamos ver. banki soki bakozwa. Mesmo no banco, vamos ver se vão receber. Tangu kwanza ya kala Enquanto ezalaki. que tinham kwanza antigos, Babibisili biso kwanza ya eles sika. fizeram sair um novo Existe kwanza. a seque. Em relação que Kwanza ngo ezalaki recevable oyo ya kala. esse kwanza que foi receber Mais à aquele certain antigo. moment, E num momento, Na moma oyo tozoloba neste boye. momento que nós estamos a falar, Kwanza ngo eza lisusu recevable. aquele aí já não tem mais o êxito. Okutami na yango. Você se encontra com eles. Osambwe na yango meme Ali na mesmo, não sei se vão te fazer o Osambwe na quê. yango na balojo Você vai perder todo o tempo lá nas Parce que lojas. loja moko te bakondima kozwa Porque yo é uma yango. das lojas que vão aceitar Vou receber bater aquele louco, eu já não vou aquilo. postar. Receber aquilo que você tem. Elelo yokangami na bamentalite. E hoje você sempre tem aquelas Okangami na atitudes. connaissance Sempre tem intime. aquele Oyo conhecimento eza ímpio. conformément à parole Aquilo de que está Dieu. conformemente na palavra de Deus. Mas enquanto que você sempre segue aquele servidor, enquanto que você está a colocar em um bom lugar onde está a Parce que colocar Jesus, peut-être babima na yo déjà. porque eles já saíram contigo. Oui, ce sont des Sim, cas. isso são casos Par rapport ya baeglise ya em lelo. relação destas igrejas. Bapaster bazobima. Os pastores estão a sair, Jeune fille nyonso na protocole. todas jovens protocolos. Jeune fille nyonso ayesika na Todas jovens église. que veio nova na Pasteur igreja, chazoteya pointe enquanto que ye. eles jantam, Akobima na ye. vão sair junto com eles. Okosambwa un jour. Um dia Na pasteur liboso vai yo pe. lamentar diante do pastor. Okosambwa un jour. Um dia vai Na lamentar bandimi pene yo liboso. com os crentes, você diante. Bazokotisa bino na Eles liferno. vão fazer entrar no inferno. Esalamela biso te na kombo na Isso Yesu. não nos acontece em nome de Jesus Esalamela Cristo. biso te na kombo na Isso não nos Yesu. acontece em nome de Jesus Esalamela Cristo. biso te na Isso kombo na não nos Yesu. acontece em nome de Só Jesus que tu Cristo. apliques la scène Nós de Cristo. aplicamos aquilo. Oyo ba aplicar aqui na igreja. Aquilo que ele aplicaram na igreja primitiva. Glória ao deuxième temple. Acredita. Ele que glória ao deuxième temple. Acredita em Ele segundo que tempo. glória ao primeiro E temple. aqueles que acreditam em Só que primeiro na tempo. igreja primitiva. Se na igreja primitiva, Olha, Santo azala que o Espírito Santo estava a combien mantido. plus forte raison. E enquanto que Na mais forte a igreja, razão, aleluia. na igreja de hoje. Aleluia. Amém. Mas na igreja, aleluia, Mas na igreja de hoje não tem Parce que nada. bato bazwili lo Porque as pessoas pegaram a palavra de Deus, colocaram de lado. babandio salela Eles théologie. começaram a servir. Babandio salela makambo Eles mokili começaram a oyo. servir as coisas deste Les mundo. choses qui a été écrites A coisa que está bem escrita. par les personnes qui n'ont pas été inspirées. Na pessoa que não foi Mais la inspirada. Bible Mas na a Bíblia, été écrite aquele que foi par la escrito personne qui a na eu pessoa que estava l'inspiration divine. bem inspirado Voilà em pourquoi nous relação a devons Deus. contempler
contempler Por isso que nós les devemos Écritures. contemplar a Nous Bíblia. devons avoir toujours la parole É de por isso que Dieu. nós devemos ter Dans sempre nos a palavra de vies, dans Deus nos pieds. nas nossas vidas. Alobi lata yango Nós lokola falamos, ceinture. usa como um Lata cinto, yango lokola sapato. usa como um sapato, Lata yango lokola kazaka. usa como seu casaco. Ah! Ei, C'est plus que basoda o baza pene a Jean Laurent. é mais que esses soldados que estão perto de João Basoda o baza Lourenço. pene a Jean Laurent. Esses soldados Meme que ye estão moko perto Jean de João Laurent zalaka Lourenço. nango bongo ekamusa Mesmo yo você te. também sabe, é mesmo assim, não Bato a pode estar admirado. minene, biso nde bato a mike papa nzuzu. As pessoas grandes, nós que somos Obama. pequenos, ah, porque Obama. Joe Biden, Joe Biden, é mesmo Joe C'est-à-dire, Biden. nazo faltar ye Isso respecter. significa, já não estou a E a faltar mamãe ele, mesmo respeito. Jesus. Mesmo vimos que Donc, Jesus, citoyen kaye, oui ou non? sim, nós também estudamos, Mais sim ou soko não. bandi ko citoyen ngai komima malamu te. Mas será que nós vamos estudar que Il vai faut sair que tu melhor? vous. Nós devemos colocar voz, Papa voz. na yo, par exemple. Vosso pai, por Pas grand exemplo. frère na yo, par Vossos exemple. irmãos, por Faut que exemplo. tu avoues, tango Você soko deve benga colocar a bango. mesma voz enquanto que está Eza chamando. auto comprendre aqui. É isso que nós Maintenant, compreendemos. au niveau. Mas no outro compreende nível, mesmo Obama. que nós compreendemos mesmo Obama. Obama, Joe Biden. Joe Biden. Yango na ocholoba Jean Por isso que Laurent. eu disse João Même Lourenço. Jean Laurent. Mesmo João Aza Lourenço, na biloko alataka. ele tem coisa que usa. Omekipe komamola ye Você kozwa tenta te. mesmo também Parce que vai azalaka sair. na bantibale. Porque eles têm Bongo soko antibalas. kena baye oyo baza E pene você na vai ye. naqueles que estão perto dele. Na ekoti oyo elati. Esse Meka kozala chapéu na eloko usou. ya mabe. Tenta ter sua Bakozwa coisa yo na mais. musika. Eles vão dar conta de longe. Alléluia. Amém. Bakozwa yo na Eles vão musika. dar conta de longe. E biso mpe bana na Nzambe. Nós também, filho de Deus. Liloba na Nzambe tango A palavra tolati de Deus, yango. enquanto que nós Na usamos, loketo. Lá C'est na plus que cintura. basoda oyo baza pene mais ya que Laurent. soldados que estão perto de João Lourenço. Olati yango na makolo. Você usa nas pernas. Olati yango lokola Você kazaka. usa como seu casaco. Otamboli nango na Você está motema. a caminhar com ele no seu Perkasi na coração. mente na yo. E dentro da sua mente. Oleki na nguya. Você tem mais Parce que poder. basoda Porque os bazosekirize soldados eles président. estão vindo só proteger o presidente. Oyebi bakobamola bamasasi mpe. Ele pode Par rapport atirar a mesmo. banti oyo baza Em nango. relação daqueles Non antibalas que seulement eles têm. kati na banzoto na Não bango. só em relação dentro Mais do seu corpo. même na ndako pene ya Mas mokonzi. mesmo em casa também perto Ezalaka dele. installé. Isso já está bem Na instalado. biloko oyo Com ekokatire. aquilo que vai te Eloko capturar. mabe oyo Que ekokota. algo os males está Na vindo. molimo epai na ngai Em mwana na espírito a Nzambe. mim, que é o Na espírito de molimo Deus, filho epai de na Deus. yo mwana na Em espírito a ti, que é o filho de Eza Deus. liloba na Nzambe. Isso que é a palavra de Deus. Ekokaptorar É biloko que vai mabe. capturar aquelas coisas más. Ekoashingiri yo te. E aquilo que não vai vir te Nazote atingir. yo solo bien Eu estou a te pregar a verdade, minha amada. Oui, solo. Sim, acredita em verdade. Oyo kokomisa koleka bandoki. Aquilo que vai te tornar mais que bruxos. Parce que bakoba Porque no eles mono, vão biso usar de toza veres. Mais tozokoke te. Mas nós que somos C'est bruxos, que não estamos a lhe conseguir. oyo toko É que ele- oyo akokani na biso te. Ele que é um dos bruxos que não é igual a nós. Azokoko lisusu te. Nunca vão te conseguir mais. Bakokoko te. Não vai te conseguir. Alléluia. Amém. Liloba na Nzambe. A palavra de Deus. Liloba na A Nzambe. palavra de Deus. Yango nde molimo mosanto ayaka na Isso que na o Espírito nzela ya liloba na Santo ye. vem através da Mpona sua palavra. koconvaincre mutu na A fim de vir biso. convencer a pessoa. Zala convaincu bien-aimé na Seja liso. convencido, bem amado. Po ete ozala ya Yesu. A fim que você seja de Mpe Jesus. ozwa raison E liboso que na você tenha Nzambe. razão diante Se dele. não etali yo, hein? É, se é mesmo isso na Awakana tua te conta. yaka. Eu aqui eu prego Mpona lokumu ya Yesu. pela glória de Soki Jesus. babetelinga maboko. Se me Nzambe aplaudiram, ezwa lokumu. o Senhor tem a Soki mpe honra. babetelinga Se maboko também te. não aplaudiram, Baange os bazobetelanga anjos estão a maboko. aplaudir. Baange baza Os na anjos yeseko. eles estão a aplaudir. D'ailleurs, ange. Mas são os anjos. Na nature Em natureza, asalemaki akelamaki lokola moto te. ele não foi feito como uma Na pessoa. matière nzambe akelelaki ange. Em matéria que Na Deus criou um matière anjo. nzambe akelelaki Em moto. matéria que Deus criou Eza pessoas. yango moko te. Não é a mesma. Ce qui fait que Isso que fez soki que ange abimi isso, awa se um anjo mesmo aparecer aqui, tokokima parce que aza vamos ndenge fugir, mosusu. porque é uma outra forma. Soki ange abimi awa Se um anjo tokokima. mesmo sair daqui, Sikoyo vamos fugir. bazobetelanga maboko. Agora estão a aplaudir. yokanisi soko obetelinga Agora maboko você tende pensa na que você lembi. não aplaudir porque já Naza esfraqueceu. toujours na yeseko Nada, yaya. sempre tem uma alegria prêcher la bonne de nouvelle. pregar a boa Yako nova, apresentar yo Jesus de apresentar aquilo que é Yako Jesus yebisa yo Cristo, sua de vir te falar convertido. aquilo que é a verdade. Poete kembo na Nzambe. Porque enquanto que a glória de Ekokisa Deus, makati na que vida aquilo yo. se cumpre dentro da sua Baange vida. bazoyemba. Os anjos eles estão a Baange cantar. bazobeta maboko. Os anjos eles estão a aplaudir. Lole ezosepela. O céu está a se abrir e está a se alegrar. Alléluia. Lole Amém. ezosepela. O céu está a se alegrar. Lole ezosepela. O céu está a se alegrar. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Donc bato baza perdi As pessoas estão perdidas parce que baza basumuki porque eles são pecadores. mais Mas ils ne reçoivent pas balobi. Ils ont perdu eles são perdidos. non parce qu'ils sont péchés Não porque são mais pecadores. parce qu'étant péchés Porque dentro do pecado ils ne reçoivent pas
le Sauveur. Eles não acreditam no Jean 3, Salvador. verset 18. João 3, versículo 18. Jean 3, verset 18. João Le lobby. 3, versículo 18 aí. Celui qui croit en lui Aquele que acredita nele, n'est point jugé. ele não pode julgar. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mas quem não acredita é já Parce qu'il n'a julgado. pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Porque não acreditou em nome do Esse único ele Filho de ondimela Deus. Yesu. É preciso. Tolobaki Rouge. tokondimela Yesu te. Nós falamos, não podemos Sans kozanga rouge. kozala convaincu du sem péché. ser convencido em Nani Jesus. oyo andimeli Yesu. Aquele que não acreditou em Jesus Eza moto oyo aza convaincu na péché. é aquele que está bem C'est convencido com o ça les pecado. statistiques de la parole de Isso que Dieu. é a estatística da palavra de Deus. C'est ça le vrai statistique. Isso que é a verdadeira estatística parole de Dieu. da palavra de Deus. C'est ça qui donne Isso que dá le vrai résultat. o verdadeiro resultado. Tangu toyoki liloba na Nzambe. Enquanto que nós ouvimos a palavra de Selon Deus, la volonté de Dieu. segundo a vontade de Deus. Alléluia. Amém. Une église est église de Dieu. Uma igreja é igreja de Deus. Soki même moto oyo azokokamba yango. Se mesmo a pessoa que está dirigindo essa azalaka igreja, déjà convaincu na epai ya molimo ele já mosanto está bem convencido ao na Espírito likambo Santo oyo etali lisumu. em relação daquilo que é o Pasteur pecado. oyo atambolaka nanu na O mabe. pecado, o pastor que anda Pasteur mesmo no oyo pecado. asalaka mabe. O pastor que anda ainda no Pasteur oyo pecado. atambolaka na O pastor que molili. caminha ainda nas Parce que cordamas. pasteur azokokamba Porque o pastor église. está caminhando, está Baberger conduzindo a igreja. bazokokamba église. Os pastores estão conduzindo a Parmi les igreja. 5 ministères. Em relação aos 5 Bango nyonso ministérios, baza bakambi kati na todos baeglise. eles são dirigentes dentro da Pendant que igreja. babomba makananu Em relação bandimi. que eles estão ainda bem escondidos. Église wana eza ya Yesu te. Aquela igreja ainda não é Soki de Jesus. ondimelenga Nzambe apamboli Se yo você lisusu. acredita comigo, Deus te Soki abençoa. ondimelenga Nzambe Se apamboli você yo não acredita lisusu. comigo, o Senhor te abençoa mais uma Église vez. nyonso Toda a igreja oyo eza dirige é aquilo que está bem epai na dirigido. moto oyo É aquela pessoa azalaka nanu convaincu que te ainda não está bem na oyo convencido etali lisumu. naquilo que é o pecado. Église wana eza ya Yesu te. Aquela igreja não é de Jesus. Car en vérité Porque em verdade, naza moto liboso na yo. eu sou alguém dentro de si. Biso nyonso tozotambwisa epai ya Todos molimo nós estamos mosantu. a ser dirigidos ao Espírito Alors na Santo. nzoto omoni E ngai em corpo você me me viu, molimo mosantu te mas o Espírito mutazotambwisanga. Santo não está me Boni conduzindo. boni yo E otambwisa em epai ya relação que molimo mosantu. você Na foi moko é que você deve exagéré. ter mesmo você deve Car ter les fé, violents entreront. porque os violentos Oui, entrarão. au moins Sim, que é foi verdade. na yo ezala autrement. Deve ter mesmo fé Par por cima. rapport ya Em oyo relação daquilo le yanke na liboso que atalisaka. aqueles que ele já está à frente estão mostrando Le às pessoas. okozala retiré. E você será Liboso retirado ya baempi. diante daqueles que Vai estão baboyi ímpios, kobongola mitema, aqueles que les impies. negaram de se Les mots arrepender. français ce sont de bons mots. Termo francês é bom termo. Oyo epezaka penza les Aqueles impies. dois mesmo, Os ímpios. 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 Alléluia. Amém. Beaucoup des impies. Muitos ímpios, Mais ce sont eux dans des églises. mas eles estão dentro da Ce igreja. sont eux qui servent Eles Dieu. estão dentro de igrejas. Qu'on assunga église. O Senhor ajuda a igreja. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Le péché contre le Saint-Esprit O pecado contra o Espírito Santo, nous semble être ele nos torna, non seulement le blasphème, não porque blasfêmio, mentionné dans Marc 3, verset 28 à 30, mencionado em Marcos 3, versículo mais 28 a l'attitude 30, d'incrédulité. mas sim a atitude de acreditar. Alléluia. Amém. Balobi, Aqui disseram, moto akosala na ye masumu nyonso, a pessoa pode fazer todo tipo de pecado, akolimbisama na ye. será perdoado. Mais moto nani oyo akoblaspheme, Mas a pessoa que vai moto blasfemar, nani oyo akosumuka liboso ya a molimo pessoa que mosantu, vai cometer diante do ye Espírito Santo, akotikala kolimbisama te, ele nunca será perdoado. ye akotikala kozwa pardon te. Ele nunca será Na perdoado. Marc 3, 28 à 30, Em Marcos 3, 28 a 30. yango balobi le péché contre le Saint-Esprit. Aqui onde falaram o pecado contra o Espírito Santo. Alléluia. Amém. Non seulement eza blasphème, Não é porque é blasfêmia, mais eza lisusu attitude ya mas incrédulité. também a atitude é credibilidade. C'est qu'une personne qui est incrédule, Isso significa que uma pessoa que é celui qui incrédula ne croit pas à la parole, é alguém que não acredita em ne sera palavras. pas Ele pardonné. não será perdoado. Omoni ba black na yo siko esika ezalaka. Agora, vixe, enquanto que você brinca, hein? Na otaki odevelope biloko moko boyawe. Eu acabei de falar umas coisas aqui, lelo Israel. soki bandimi bakobika. Se eles Parce aceitaram, que serão bamona
escravos. Porque eles viram Jesus assim. Isso é incapaz para acreditar nele. Mas o Espírito de Deus que já está, que é aquele que já está neste mundo, il est possible d'être convaincu é par lui impossível ser convencido et d'être sauvé ces jours. ser salvado naquele dia. Ne blaguez pas avec Jésus. Não brinca com Jesus Cristo. Ne blaguez pas, ne blaguons Não pas brincam avec Jésus. com Jesus. Et ici, nous ne blaguons pas. E aqui nós não brincamos. Pour la gloire de Jésus Pela Christ. glória de Jesus Voilà Cristo. pourquoi nous allons Por isso que continuer nós aqui vamos continuar avec ceux qui sont e com là aquilo que é et ceux qui seront là. e com aquilo que estarão lá. Lobby, Zambia lobaka Amen. parfois d'une manière ou d'une autre. Deus fala de uma forma ou do outro. Parce que koki même ko blessé yo lisusu. Porque isso também pode vir de doer Même mais. baninga bazolanda biso na niveau ya YouTube. Mesmo outro que estão nos seguindo em nível da internet. Aqui onde estava nos falando, no óbito onde eu estava. 21 horas que eu cheguei lá. Eu saí lá zero. Porque hoje eu devo pregar. O irmão acabou de me falar. Mon frère, Meu irmão, a pessoa, você fez tudo, você seguiu ele, você seguiu, ligou no telefone. Mas ele não está aparecendo. Deixa. Deixa. Você ouviu? Deixa. Não força mais ele. Nós vamos continuar com aqueles que estão lá e com aqueles que estão lá. Aqueles que não estão lá não estarão. Sabe aquilo que é Jesus? Enquanto que ele ouviu a verdade, aquilo que diz de Jesus é mais que energia. Enxergar a sua tomada ali e depois vou tentar só ir tocar. Se vamos ver se a energia fazer o quê? A energia puxa. Você vê? Vai ver, me puxou. Estou quase a cair. Caiu mesmo, morreu. O Senhor tira os deles. Enquanto que o Senhor está falando diante deles, aqueles que é deles ouviram, pegou. Ele permanece dentro de Jesus. E enquanto que nós gritamos, falamos. Gritar não é porque para você acreditar. Isso que é a atitude do Espírito Santo que me deu. Enquanto que eu levanto para pregar em Jesus diante das pessoas. Mas enquanto que nós fizemos, enquanto que nós já fizemos, não é porque blasfemos. Mencionado no Marco, mas é a atitude da incredulidade. A pessoa que está amarrada ao seu coração, eles não estão acreditados. Mesmo a relação ele está ouvindo, mas nunca será perdoado. Nunca será perdoado. Os judeus têm toda a razão de acreditar em Cristo. Tinham toda a razão de acreditar em Cristo. Os justos tinham toda a razão de croire en Jésus-Christ. Em acreditar em Jesus Cristo. Mais il les repoussait. Mas eles negou. Et attribué au diable. Mas atribuiu ao diabo. Le miracle. Os milagres que Jésus-Christ faisait. Que Jesus Cristo fazia. Le miracle. Os milagres que Jesus Cristo fazia. C'est pourquoi il fut abandonné. Por isso que ele foi se deixar. À leur incrédulité volontaire. Il fut abandonné. Por isso que foi se deixar. À leur incrédulité volontaire. Da sua incredulidade voluntária. Et de vers de l'eau. E de tornar incapable de croire. Incapaz de acreditar. Alléluia. Amen. Est-ce que tokozala ndeti ba juif lelo? Será que seremos como judeus hoje? É que nós estamos ouvindo. Mais tozondima te. Mas nós estamos acreditando. Bíblia lobi ba juif. A Bíblia diz judeus. Bazalaki abandonné. Ele era abandonado. Parce que bango bamoni Yesu. Porque eles viram Jesus, aquele que é o Deus. Bayoki na matoi na ba. Eles viram e ouviram. Bamoni ba miracle. Eles viram milagres. Oyo Yesu abandaki kosala. Aquilo que o Senhor fazia. Mais babandaki ko attribuer. Mas ele atribui. Oyo Yesu abandaki kosala. Aquilo que o Senhor fazia a diabo. Essa aqui é mesmo a diabo. Bíblia lobi bazalaki abandonné. Eles foram abandonados. Matthieu 12. Mateus 12. 31 a 32. 31 a 32. 12. Lucas 12. Verset 10. Versículo 10. Jean 12. João 12.
37 à 40. 37 a 40. Dans ce cas, Neste caso, le pardon n'est plus possible. o perdão não é mais possível. Marc chapitre 3, Marcos capítulo 3, verset 29. versículo 29. Et Hébreux E 10, Hebreu 12, verset 27. versículo 27. 26 à 27. 26 a 27. En effet, Em feito, nous croyons que seul ce péché nós acreditamos que este pecado mène à la perdition éternelle. leva na perdição do interno. Quel est ce péché? Qual é o pecado? Le péché de ne pas avoir croire en Jésus-Christ. O pecado de não acreditar em Jesus Quelqu'un Cristo. ne peut dire qu'il croit en Alguém Jésus-Christ pode falar que acredita em Jesus Cristo alors qu'il n'est pas e convaincu par le enquanto que não Saint-Esprit. está bem convencido em Jesus Cristo. Et ça péché oyo comme mabatu na Isso é perdition. o pecado que vai levar as pessoas Et à cause la sans pardon. Isso será não perdão. Là-bas, je suis en train de confirmer. Isso está confirmado. Pas de négociation. Não é negociação. Pas de négociation. Não de negociação. Selon la volonté de Dieu. Selon Non, la volonté de non Deus. selon Gaï. Não é segundo ele. Car je suis qu'un interprète. Porque apenas só estou a dar a Nazo mensagem. interpréter le loba Eu estou a na interpretar a palavra de oyo Deus. yemoko aloba. Aquilo que ele diz. Ndimela Yesu bien. Acredita em Jesus, minha amada. Soki ondimi na Se solo. você acreditar na verdade, Molimo mo santo o akokonvaincre Espírito yo. Santo vai vir te convencer. Tika nzela wana. Deixa aquele caminho. Tika makambo Deixa wana. aquelas coisas. Ya biso nyonso tozalaki bafotif. Todos nós futávamos mal. Mpona loba yango lisusu lelo. Pra Soki falar oyoki mais oyo uma aza vez, na kisi Se você lokuta. ouviu essa aqui tem feitiço, mentira. Kisi te biso Não é banzu. feitiço, nós. Me nazoyeba. Mas sim, eu sei. Tozalaki mpe bato ya E nós bilingalinga. também éramos uma pessoa que amava à toa. Tozalaki mpe bato ya bilingalinga. Também nós amávamos à toa. Soki nayenaki moyibi. Se eu vinha roubar, Nazoyeba wana na bamanzonzi wana. eu sei mesmo lá no Mazonzi. Nazo surtout mokolo moko ezala mpe mbisi boy. Havia também uma vez que era Mama peixe. aza wana akenda na ndako ya Défunt le Grand. Mas estava lá, ele foi na casa do Arcanjo. Nalandeleli ye mere ake na ndako ya Défunt le Grand. Eu segui ele, foi na casa de Natikali Arcanjo. kolongola mofinikwa. Eu tirei a tampa. Ale kak. Eu também tirei. Ntango mama ya eske ayebaki yango. Quando a mãe via, será que ela Sinafongolaki sabia? nzu. Será que C'est-à-dire já- toyibaki mpe. Isso também roubei também. Toyibaki mpe. Também roubamos. Alléluia. Amém. Tosalaki mpe kindumba. Também fizemos muita coisa. Tosalaki mpe kindumba. Mais lelo jamais. Mas hoje não. Un pasteur yango moni bazobima na pasteur, bafille lolenge balingi. Eles estão a sair com as moças da Un forma que ele pasteur quer. aza na toute autorité. Pastor tem toda a autoridade. Même autorité divine. Mesmo a autoridade Aza divina. nango liboso ya Ele bandimi. tem diante dos Mais dos aussi crentes. l'autorité Mas démoniaque. sim, a autoridade Aza nango demoniaca. liboso ya Eles têm bandimi. diante dos Ntango crentes. apoete yo tala naza na Enquanto posa ele na vive. yo. Não, a pessoa Tala não ke vive. bakosakana te ozomona yango Não ti brinca. black. A pessoa começou a Abimi brincadeira. neti black. Ele saiu como fosse brincadeira. Parce que cette autorité démoniaque Porque esta autoridade aza na demoniaca, yango. ele tem. Alléluia. Amém. Et nous avons l'autorité de Dieu. E nós temos a autoridade de Pour Deus. accepter kolandanga ndenge nazakati na E Yesu. aceitarmos seguir a forma que eu sou em Tokosuka Jesus. na yo na lola. Nós vamos estar lá no Avant même céu. tokota lola. E nós mesmo indo no Oyo céu. ya yo babloke kozala Aquilo que débloqué. estava bem bloqueado. Oyo ya yo vai bloqueado. bakanga ekofongama. Aquilo que estava amarrado vai estar aberto. Alléluia. Amém. Nzambe azosala na lolenge na Deus ye. está fazendo da sua Akokontinue forma. kosala na Ele lolenge vai na continuar ye. fazendo da sua Et yo forma. okotémoigner E você Nzambe. vai testemunhar a Deus. Amen, amen. Amém. Tozokende na kosukisa. Estamos aí para terminar. Sele lisumu ya kondimela ya kozanga kondimela Yesu. Este pecado de não acreditar em Jesus. Yango nde ekomema bato na lifelo. Isso que vai levar as pessoas no ekozala inferno. sans pardon. Isso será sem perdão. Nalobaki kondimela Yesu Eu disse acreditar em ezali Jesus. solo epai na moto oyo akoma convaincu par le É a Saint-Esprit. verdade naqueles C'est-à-dire que yo foi oyo ozalaka nanu convaincu te pa ya molimo mosanto. Você que ainda não convenceu o Nanu Espírito ndimela Santo. Yesu Você te. ainda não aceitou Jesus. Jusqu'à ce que lelo Enquanto que hoje, soki ondimi se você aceitar, molimo o mosanto Espírito esunganga Santo me ajuda. nabima mpenza na E likambo eu wana. saio mesmo Nde nesta kondima coisa. na yo Yesu E approuve enquanto que yango. a sua fé que o Senhor vai ver. Alléluia. Amém. Pendant que okozala approuvé Enquanto que você vai estar aprovado. nde yo sikoyo E koleka enquanto que você vai passar. bana nyonso oyo lelo baresultat bimi deja O resultado já Responde. saiu.
Et só aqueles que serão provados. Eles que vão passar noutra classe. Ne lève pas à la classe supérieure. Eles vão passar em classes. Je vais vérifier cette fois-ci. Ali no le lève pas. O aluno Na ele classe passa supérieure. numa outra classe. Por que o aluno ele passa noutra classe? Porque ele aprovou naquele que são exames. Aprovar diante do Senhor Jesus. Acreditar na palavra do Filho de Deus. Os lábios podem falar. Mas enquanto você não tem convicção em Jesus Cristo, mentira. 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 Alléluia. Amen. Aplaude fortemente. Obrigado, caro Espírito Santo de Deus. Dieu veut nous bénir. Deus vai nos abençoar. C'est pourquoi il nous parle. Por isso que está nos falando. Dieu nous aime. Deus nos. Oui, je sens ça. Eu sinto isso. Deus nos ama. O Senhor te ama. Por isso que está nos falando. E eu queremos receber essa bênção. Nos falou através da sua palavra. E nos fez através da sua palavra. Sem a sua palavra, ninguém pode receber a bênção de Deus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Amém. Il consiste dans le refus du pardon. Ele consiste donc kozanga kondimela de não ter acreditado Yesu Cristo Masia. Jesus Cristo consiste dans le refus du pardon. Do perdão. Consiste dans le refus du pardon. Consiste do perdão. Amen. Amen. Que penser par contre? Que pensa contra? Quem pensa? Que pensa ao contrário d'une personne, de uma pessoa désirant croire, de acreditar, desejar acreditar, de acreditar, mas ser turmentado, pela ideia do pecado que ele cometeu. E ali sumo anasali. Tozotanga 1 Jean. 1 de João. Oui, 1 Jean 1. 1 de João 1, 8 a 9. 8 a 9. Estamos a terminar nosso ensinamento. Aí a Bíblia diz: si nous disons que nous n'avons pas péché, se nos falar que não temos o pecado, nous nous séduisons nous-mêmes. Nós giramos de mentira. Et la vérité n'est point en nous. E a verdade não está em nós. Si nous confessons nos péchés, se confessamos o pecado, il est fidèle et juste, é fiel e justo, pour nous les pardonner, de nos perdoar, et pour nous purifier, e de nos purificar de toute iniquité. De todas iniquidades. O mal está onde a pessoa. Par exemple, na tongo na lelo. Por exemplo, na manhã de hoje. É a pessoa que está reconhecendo o seu mal. É a pessoa que está mesmo com mal. Mas diante de Deus ele está reconhecendo. Isso é que é o mal. Essa pessoa está a se mentir. Mas porque também não está acreditando em Jesus. E está a fazer este tipo de coisa. Isso significa que será paz e tristeza no último dia nessa pessoa. Isso que a Bíblia veio nos falar. Se falamos que não temos o pecado, estamos a nos mentir. E a verdade não está em nós. Ce qui est important. O que é importante. A Bíblia diz: se nous confessons, a Bíblia diz: se confessamos nos péchés, nosso pecado, Dieu est fidèle. Deus é fiel. Et juste pour nous les pardonner. E justo de nos perdoar. Et pour nous purifier de toute iniquité. E de nos purificar de iniquidade. Toda pessoa que Deus perdoou.
betoli e que o Senhor purificou. tope oyo nzambe E apurifie o que o Senhor purificou. azali mwasi to mobali Mulher como homem. oyo Yesu Masiya azomona lokola saint. Aquele que o Senhor Jesus está avec é santo. Au moins qu'avec les doutes diaboliques, Mesmo com todo que é diabólico. malgré la vérité de la Mesmo parole, a verdade da palavra. même notre oiseau doutait toujours. Mas a pessoa não está sempre não está Yo acreditando. pensa soki oza okosuka pe na E lifeli. você está mesmo aqui. Vai entrar no inferno. Oui, nazoyebiso vérité. Eu estou a te falar a Oyo verdade. nyonso azotia dute na biloko oyo nzambe Todos aqueles azokotalisa que estão biso. duvidando naquilo que C'est Deus que está yo déjà mostrando. oza déjà peut-être prédestiné. Você já está predestinado. Mais na tatoli na pokwa na Estou a lelo. falar na manhã de Tope na hoje. tongo na Ou lelo. na manhã de hoje. Biso toza Que prédestiné. nós estamos Ya predestinados kozala na nkembo ya Yesu de estar Kristo na Masiya. glória do Senhor Ya Jesus kozala na Cristo. loboko ya mobali De ya estar na tata. mão direita do Na Pai. mokolo wana Yesu E akozonga. naquele dia que o Senhor Mpona vai koya voltar. kozwa eglise A fim na de ye. vir buscar a sua igreja. Soki ondimi, Se você acreditar, soki okonfese se você confessar masumu na yo o nyonso, todo seu pecado, Yesu aza fidèle o Senhor é fiel. mpe juste mpona E é kopardone justo para biso vir te perdoar. mpe mpona kopurifie E para biso vir nos na purificar masumu em nyonso, todo o pecado. apurifie yo Purifica. na moto oyo Não, essa pessoa asali confession que verdadeira. fez confissão verdadeira. Oui, Sim. c'est possible. É possível. Na 1 Jean toujours 2, Em João 2, verset 2 à 3, versículo 2 a 3, il est lui-même une victime expiatoire ele há nele futuro pour nos péchés. para o nosso pecado. Non seulement pour notre, Não é só para outros, non seulement pour les nôtres, não é só para os mais outros, aussi pour ceux du monde. mas também para aquele deste mundo. Yesu yemoko Jesus, ele as a victime expiatoire. é o C'est-à-dire si kamokili isso significa onde o esengelaki mundo continue kozala que deverá, et continue kozala considéré que deverá continuar a ser lokola considerado basumuki liboso na como os Nzambe. pecadores diante de Deus. Ye moko aye kondima kokoma lisumu, Ele veio, aceitou ser o pecado, andimi kobakama na ye kulusu, aceitou ser crucificado, andimi kobeta mafimu, aceitou ser crucificado, andimi kotangisa makila, aceitou derramar o sangue. victime Aquilo expiatoire que é victime epai na baye oyo bandimeli ye. naqueles que acreditaram nele. Cuidado ko explique loko oyo motema. Cuidado de explicar esse tipo de coisa. Ici aye kosala yango mpona mokili Ele mobimba. veio fazer isso para todo mundo, Mais jusqu'ici mas até mokili aqui mobimba te bikisa. não é todo mundo que faz tolobaki algo. ete mokili ezali Nós moto falamos que o mundo é a to mpe pessoa. mokili ezali bato. O mundo são as Eske pessoas. bato nyonso bazwi Será que lobiko todas as pessoas que têm a eza salvação kaka baye bayambi ye é só aquele que acreditaram lokola nele nkolo mpe como mobekisi Senhor e aza Salvador? victime expiatoire Ele é o victime. epai na yo oyo ofongoleli ye motema, A ti que abriu seu epai coração, na yo oyo ozosungama a ti que está sendo mpona ajudado, kozala convaincu par a le fim de ser Saint-Esprit. convencido em relação ao aza Espírito Santo. yango nga naza saint. É por isso que eu Oui, disse, eu sou simples, sim, liboso na Nzambe diante de Deus. Jésus est victime Jesus expiatoire. Cristo é victime. Et moi j'accepte tout ce qu'il a fait. E enquanto que tudo Je que ele refuserai faz, de dormir avec eu une femme. nego Je dormir refuserai com uma de voler mulher. ce qui n'est pas de moi. Eu nego dormir Car com Jésus alguém. m'interdit de cela. Porque Jesus nega este tipo de Et coisa. tant que nous sommes interdits, E enquanto que ele está me negando este tipo de coisa, eu estou a acreditar nele. Alléluia. Amen. Et pesez yo. Isso te doeu. Et pesez yo. Te doeu. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Yokana verset 3. Ouça em versículo 3. Si nous gardons ces commandements, Se nós guardamos par primeiramente, là que nous savons que enquanto que nós sabemos nous l'avons connu. que nós conhecemos, Si nous gardons ces commandements, se nós soki guardamos, tobombi mibeko na se ye, nós guardamos seus soki mandamentos, totosi maloba se na nós ye, obedecemos as suas c'est palavras, par là que enquanto que nous savons nós sabemos que nous l'avons connu. que nós temos com ele. Oh, c'est que tomiyebaka na biso. Ou afinal nos conhecemos. Oh, omiyebi na yo. Você se conhece. Alléluia. Amém. Ozano na posa prophète te. Você não precisa de profeta. Ozano na posa prophète te. Você não precisa de profeta. Omiyebi bien. Você se conhece Que melhor. ozaya Yesu. Que você é Jesus. Mais aussi omiyebi bien. Mas também você Que conhece nongana azalaka na ya Yesu que te. eu sou mesmo não de Par Jesus. rapport ya ndenge se Em comportaka relação da forma que você se liboso ya comporta maloba na diante da Nzambe. palavra de Deus. Est-ce que moto moko amiyebi bien Será que uma azawa? pessoa conhece mesmo que Moto está moko aqui? amiyebi bien Será que alguém azawa? se conhece que está Moto moko aqui? amiyebi bien Será que alguém azawa? mesmo se conhece que está Bible aqui? lobi po eto A comprendre ce que Bíblia diz para nazosukisa. você
si nous gardons ses commandements, se guardarmos os seus mandamentos, par là que nous savons, par là que nous savons, quanto que nós sabemos, não é porque outra pessoa, é problema deles, Jesus. Nós não precisamos de profeta. Se é mesmo você que está ali, também aqui eles não virão, porque o poder de Deus nunca vai lhe permitir que ele inventa profecias de mentiras. Porque Deus utilizou a profecia. Ele começou em novembro de Ele 2011. deixaram em novembro de Bloqué par l'Esprit de Ele Dieu. estava bem bloqueado no Espírito de Deus. Prophétisé mon côté. Ele nunca profetizou nenhum dia. Prophétesse à l'okuta. Uma profetisa. Combien les églises y ici? Quantas igrejas que ele Toutes les destruiu? informations que Em todas as informações que nós temos. temos. Quanto que foi aqui? O Santo O Santo veio lhe bloqueou. Nunca profetizou. Ela só não viu mesmo aqui mesmo nada. Não conseguiu. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela nos deixou. Mesmo vendo, parce que yo me cause profeta vina yo. Aquele que é profeta na sua vida, você se conhece, que você é de Deus ou não, que você vai entrar nos céus ou não, que você vai ser abençoado a Deus ou não. Porque enquanto que você está de certeza que eu estou a caminhar junto a Ele, você saiu longe dele. Ele falou todo o tempo que eu estou caminhando, o Senhor e Ele que é o Salvador. Se você conhece isso, você será abençoado. Você será abençoado. Se você será abençoado, em nome de Jesus Cristo. Levanta para nós orarmos. Que Deus venha nos falar. Nós somos profetas das nossas vidas. É que na manhã de hoje começa a profetizar para a sua vida. Começa a profetizar para a sua vida. Isso significa começar a lidar que não foi de Deus. Enquanto que é profeta, o Senhor Jesus Cristo dentro da sua vida começa a aclamar. Começa a aclamar. Foi aquilo que não foi visto, aquilo que não aconteceu, a fim que isso acontece dentro da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos a orar. Prions. Oremos.